vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Antes da gente começar a meditar a palavra de Deus, eu queria ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi essa semana. Não sei, talvez alguém já conheça, mas vocês já ouviram falar na Santa Helena Guerra? Uma pessoa já conhece? Alguém conhece Helena Guerra? Não. Helena Guerra foi canonizada, é uma italiana, era uma religiosa, e ela foi canonizada por Francisco agora em outubro. Ela viveu na época de 1800 e alguma coisa, eu acho que 35. E o grande papel dela foi divulgar o Espírito Santo de Deus. Então, na época, né, vocês vão ver que tem eu quero exatamente ensinar isso para vocês, que depois que ela conversou com o Papa Leão XIII, você imagina como é que deve ter sido essa conversa? Ele escreveu 3 encíclicas sobre o Espírito Santo. Então, a conversa deve ter sido bem rasa, né? Conseguiu versar 3 encíclicas só sobre o Espírito Santo. E aí eu queria ensinar para vocês, está no Pocket Terço. Quem tem Pocket Terço? Abre o celular de vocês. Todo mundo já baixou esse aplicativo? Que é gratuito na vida, ensina vocês a rezar o dia inteiro. Porque Jesus falou, orai sem. Nós obedecemos bem esse assunto, né? Igualzinho ele falou. Abriram aí o Pocket Terço? Abriram. Então, aí é onde a gente pede os terços, olha aí, vocês vão abrir. Abriram já? Está na mesma misericórdia, não amém? Então, aí onde está o primeiro é sobre terço, né? Rosário, terço, né? Vocês digitam aí, Rosário do Espírito Santo. Acharam? Abriu? Abriu? Então, está escrito Rosário do Espírito Santo, mas é um terço só, ok? Então, eu já falei com vocês que eu só ensino vocês aquilo que eu já dou conta de fazer, senão eu não posso passar algo que a gente não faz. Então, são 7 mistérios, porque são 7 dons. É lindo, vocês vão pedir por todos os dons do Espírito Santo. Sabedoria, inteligência, ciência, piedade, temor. Vocês vão pedir. São 7 mistérios com 7 contas. Olha como é que ele é rapidinho de rezar. Ele é maravilhoso. Ela fala, depois vocês podem ler a biografia dela, o quanto ela, né, e o quanto se pede a renovação do mundo, a renovação. A gente vai pedindo o dom, e olha para vocês poderem ver o que a gente fala no lugar da Ave Maria. Olha aí, que eu não vou saber de cor. Pai Santo, em nome de Jesus, para renovar o mundo. Vocês imaginam, nós vamos falar isso 49 vezes. Nós vamos pedir ao Espírito Santo. Esse terço não deve dar 10 minutos. Então é só mais um. Então hoje a gente reza o terço da Nossa Senhora, né? Hoje rezamos a Sagrada Face, vocês estão de parabéns. E o Espírito Santo. Vocês falaram, vai arrumar mais um terço para a gente rezar? Se quiser. Mas quando eu aprendo uma coisa tão encantadora, que é aprender a chamar o Espírito Santo, saber, aprender a pedir os 7 dons do Espírito, é um presente. Então, guardaram isso aí? Tá? Porque apóstolos já passaram por ele, não sabiam, né? Não conhecia Beata Helena Guerra, não é com H, é com E, tá? É escrito diferente porque não é português. Helena Guerra, tá? Depois vocês leiam a história dela, da congregação que ela fundou e etc. Vai ter conhecimento, né, de quantos santos Deus tem na igreja, de tantas diversidades, não é? Então é isso, era só para vocês poderem aprender. Queria partilhar, que eu fiquei tão apaixonada com a história de Helena Guerra e com tudo que ela fez, né? Da conversa dela com o Papa Leão XIII.
Muito bem, espero que vocês aproveitem bastante, rezem todos os dias esse terço, para que a gente possa receber o Espírito Santo de Deus, né? Para nos renovar, para frutificar o nosso trabalho, para nos iluminar, inteligência, ciência, né? Era tudo que só Padre Pio tinha, né, gente? Padre Pio dava notícia de tudo, ensinava sobre tudo, tanto dom do Espírito, né? Tá aí, é só pedir, ok? Muito bem. Nós estamos encerrando o ano litúrgico, né? Domingo nós celebramos o Cristo Rei. Quando a gente encerra um ano litúrgico, encerramos um ano que nós acompanhamos todos os dias o Evangelho, todos os domingos o Evangelho de Marcos. É preciso que a gente pare e pense, o que significa, na minha vida, celebrar Cristo Rei? Rei de quê? Não é difícil dizer que Ele é Rei do Universo, mas qual é o impacto disso na minha vida? Se as coisas que eu celebro, as coisas que eu escuto da palavra, se não tem um impacto na minha vida, isso não me transforma, isso não gera vida, não gera transformação, significou nada. Eu entrei e saí da igreja do mesmo jeito. O que significa ser Jesus Rei? O que significa ser Ele o Senhor? Se Ele não for o meu Senhor? O que significa eu entender que eu tenho que transformar a minha vida quando eu digo que Ele é o meu Senhor? Se Ele é o meu Senhor, eu deixei de ser o centro, e eu deixei de viver de mim para mim. Quando o sacerdote beija o altar, na chegada e na saída, não é assim? Vocês entendem por que ele faz isso? Nada, né? Ninguém entende nada. A gente entra e sai da igreja, fica tudo igual. O sacerdote beija o altar porque ele vive do altar e para o altar. Se eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu deixo de ser o centro. E quem é o centro? É Deus. Então eu passo a viver a partir de Jesus. Ele passa a ser o centro da minha vida. É completamente diferente. Porque, aliás, a fonte de vida é quem? Jesus é a fonte de vida. Eu não consigo dar a vida a mim mesmo e a nada. Ele é a fonte. Então eu passo a viver de Deus. É aquilo que a gente reza quando a gente faz aquela declaração de amor final para Ele no terço da Sagrada Face. Eu quero viver convosco, de vós, por vós e para vós. Isso é viver o senhorio de Deus na nossa vida. Ou distância, nós estamos disso. Ou distância. Como é distante, por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque Ele tem que trabalhar o nosso coração para a gente dar conta de viver de Deus e somente de Deus. É porque, na verdade, a gente já desistiu disso há muito tempo. Na verdade, quando a gente chega no final do ano assim, e a gente está mais para entender o que está escrito em Apocalipse 2, no versículo, quando Jesus fala assim, acho que é versículo 2, versículo 2, que Deus fala para a igreja de Éfeso e diz assim: conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. É perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Contudo, devo reprovar-te por teres abandonado o teu primeiro amor. Nós, na verdade, a gente não compreende, mas a gente vai vivendo uma vida tão corrida, que a gente vai vivendo uma vida espiritual amolecida, uma vida espiritual meia rala. A gente vai se acostumando a viver uma vida pela metade. É como se a gente vivesse, não a verdade inteira da nossa fé, mas viver de meia verdade. E viver de meia verdade, tem um poema lindo de Sofia Mello que diz: viver meia verdade é como viver em meio quarto, como ganhar meio salário, é como ter direito a meia vida. É como se a gente fosse se acostumando
a viver uma vida espiritual bem mais ou menos. Nós perdemos, a verdade, o grande paixão, né? O grande amor. Nós perdemos aquela alegria de viver de Deus e só de Deus. Como que nós estamos longe de viver esse abandono completo? Como nós estamos longe de, diante do mundo, da sedução do mundo, falar: não, a minha prioridade é Jesus. Ele tem a prioridade sobre as minhas opções. Vou fazer a vontade dele, que é a minha vontade, que é a minha opção. Como nós estamos distante disso? Como o mundo ainda nos seduz, nos entorpece, e a gente fala: Jesus, só aguarda um pouquinho que eu vou resolver um negocinho ali, depois é o que eu precisar eu volto. Como que nós desistimos de viver de verdade, de Deus somente? Aí eu fico pensando assim: por que nós somos tão amolecidos do ponto de vista espiritual? O que de verdade está fazendo com que, do ponto de vista espiritual, a gente esteja como sendo desvitalizado? É como se a gente estivesse perdendo energia espiritual. Vocês já me ouviram falar muitas vezes de a gente deixar de ser cristão domingueiro, que se contenta em vir à igreja somente no domingo, e achar que isso está maravilhoso. Está um horror, que ainda entra e não sabe nada do que aconteceu. O padre explica o evangelho, sai, se alguém fala: o que falou hoje? Bem, o que será mesmo que falou hoje? Serve para quê? Isso que eu escutei? Se a palavra de Deus não gerar vida em mim, Jesus virou uma coisa só do passado. Eu tenho que ter essa paixão por Ele. Eu tenho que ter uma paixão de levantar para servir ao meu Deus. Eu tenho que ter uma vida centrada para Ele, com Ele, nele e só. Entender que desse mundo eu vou me desapegando, no sentido de que eu tenho as coisas, vivo com elas, mas elas não me possuem. Eu sou livre em relação a elas, porque eu pertenço a Deus, meu Senhor. Viver desse amor. Então, o que te desvitaliza? Será que você acredita que você é amado? Será que você acredita de verdade que o amor de Deus por você é pessoal, intransferível, único e eterno? Acho que eu já falei tanto isso na cabeça de vocês, né? Mas não sei se vocês guardam. Porque na verdade é mais do que guardar. A gente sabe que é amado, mas a gente não possui esse amor. A gente não permite experimentar essa relação de amor, de ser dependente desse Deus como o ar que você respira, de saber que Ele é vivo, que você anda com esse Deus apaixonante, que Ele é apaixonante. Quanto mais vocês convivem, mais apaixonados vocês serão por Ele. Será que é isso? Vocês não acreditam nesse amor? Isso pode ser uma razão. Às vezes eu sou insegura. Será que eu posso, já falei isso com vocês, será que eu posso dar a mão para Ele, fechar os olhos e Ele vai me conduzir? Será que eu posso confiar? Será que é porque a gente não confia? Será que você precisa de provas para entender esse Deus? A prova maior está aqui nessa cruz, que morreu por cada um de nós. Mas talvez a gente ainda não esteja convencido disso, e a gente se prende, como diz Jesus para a mística Gabriele: Gabriele, por que você está presa a essas bagatelas? E às vezes a gente está presa a tantas bagatelas da nossa vida, e a gente não se solta para viver uma vida espiritual extraordinária. Por quê? Estamos presos a quê? Que nesse mundo não nos leva em nada. Então eu preciso pensar: o que está me desvitalizando do ponto de vista espiritual, que eu aceito viver uma vida tão mais ou menos, uma vida tão pela metade. Eu ainda estou encerrando um ano litúrgico, daqui a pouco nós voltamos o mês para o Natal. Aí vem Réveillon, feliz ano novo, vão cantar e tudo fica igual. Porque eu não me transformo do ponto de vista espiritual. Eu não me permito falar com o Senhor: faça na minha vida o que o Senhor sonhou quando me criou. Como nós estamos longe, Maria, de dizer sim, faça. Como estamos longe de acreditar que de verdade nós somos filhos do Altíssimo, e vamos voltar para casa e tem um Deus que nos aguarda. Como que a gente está longe de verdade de viver uma vida que vale a pena, porque vai ser aquilo que Ele sonhou para a gente fazer. O dia que a gente tiver essa audácia, essa coragem, o Deus vai te levar aonde você jamais sonhou. Por isso que eu sempre falei com vocês: seu joelho vai te levar aonde os pés jamais ousaram ir. Atreva a se entregar. Às vezes a gente fica preso em pequenas coisas. Às vezes a gente fica preso lá no nosso ateliê: eu quero isso.
fala com o Senhor, o Senhor também está de acordo com isso? Ou o Senhor sonhou muito mais? Muito além. Ouse. Porque imagina, quando a gente está rezando, e a gente reza todo dia no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, o que nós estamos pedindo? Senhor, se equivale a dizer, Senhor, faça com que cada um de nós seja vosso. Então o reino de Deus só vai acontecer o dia que a gente desejar, o dia que a gente de verdade viver essa proposta dele. Por isso que Deus traz essa proposta dele ser o Senhor, mas ele respeita uma coisa que chama nossa liberdade. É uma opção de cada um de nós. Eu quero seguir Jesus, ou eu quero ficar assim meio à margem mesmo, observando esse povo que está andando para ver se dá certo. Vai que Jesus chega, eu falo, bem que eu acreditava, você me viu sentado lá na igreja? Bem que eu acreditava, mais ou menos, um pé no mundo, outro pé com Deus. Não dá para andar assim. É para ser dele, só dele. Entregue a ele, para que ele faça a vossa vontade, que é extraordinário. Mas como a gente não confia no amor dele, a gente fala, mas se eu entregar, será que vai fazer tudo direitinho mesmo? A gente tem medo, porque a gente não confia nele, porque desconhece esse Deus escandalosamente espetacular. Essa é uma ousadia para enfrentar, porque você imagina, o poder dele é um poder divino. Esse é o poder de Jesus, é divino, porque somente ele pode nos dar a vida eterna. Somente ele pode derrubar o domínio do mal, da morte. Somente ele pode derrubar isso. Somente Jesus tem o poder do amor, né? Que do mal ele tira um bem. Ele pega um coração duro e põe terno. Ele pega uma guerra, uma briga, uma pessoa que você fala, é meu inimigo. Agora é época de Natal, é época das confusões. É a noite mais trágica do João 23. Vocês acham que eu estou brincando? É a noite mais trágica do João 23 de plantão. Porque aqueles inimigos que a gente não vê, aquelas paredes que a gente não, né? Bebe um golinho e mata. Vocês acham que eu estou de brincadeira? Passa uma noite lá no João 23, dia 24, dia 25. Vocês verão a tragédia humana. Então só ele pega um coração que é duro e põe ternura. Só ele que pega uma briga, fala, se eu estou com ódio, nunca mais olho, e põe paz. E somente ele. E que pega aquelas noites escuras, nossa, aquela situação que você fala, não tem saída, e ele acende a esperança. Só ele, gente. Então esse é o poder dele. Não é o poder que o mundo dá, que o poder do mundo não leva a lugar nenhum. Só ilusão, né? O mundo só te dá ilusão. Deus não. Deus não. Aquele que, você pode imaginar o que é ser capaz de nos dar a vida eterna? A gente não tem dimensão do que significa isso. E a gente se apega a essa aqui como se fosse total. Nada. Isso aqui é um pedacinho da eternidade que temos para viver. Isso é escandaloso, gente. Vocês viram sobre Santa Bernadette, que foi quem viu Nossa Senhora de Lourdes? Então, as últimas coisas que saíram da ciência aí, né? Ela está sendo cuidada pelas freiras do local onde ela viveu, né? Porque depois de ver Nossa Senhora, vai fazer o que no mundo? Nada. O que mais que ela queria ver? Nada, né? Então, ela morreu, ela está lá. Ela é cuidada ainda pelas freiras, porque ela está intacta, dormindo. Mas o cabelo dela continua crescendo. E as unhas continuam crescendo. Precisam ser cortadas. E o sangue dela não coagulou, está líquido dentro dela. É extraordinário nosso Deus. Nós não temos dimensão de nada, gente. E daí ele ainda fica deixando a gente escolher se a gente quer que ele seja o Senhor da nossa vida, ou apenas um personagem da história. É espetacular pensar nisso. Nós estamos encerrando um ano. É mais um ano que ele deu a graça da gente viver. E é menos um que falta para voltar para casa, para encontrar com ele. Então é preciso pensar, como é que eu estou caminhando, como é que foi a minha vida esse ano? Porque se eu vou seguir Jesus, não afirmo para vocês não têm nenhuma garantia de sucesso, nenhuma, dos moldes do mundo, de ser famosa no Instagram, ter 10 milhões de seguidores, não.
Tem não. Mas tem uma alegria, uma paz que o mundo jamais, jamais poderá te dar. Ter Jesus como Senhor é ter o companheiro mais doce que pode existir. Porque é um Senhor doce. Já falei com vocês, nós carregamos o vinagre dentro de nós, que a gente precisa esvaziá-lo, porque Deus quer nos encher do mel que Ele carrega, que é a bondade e a ternura dEle. Nós já desaprendemos o que é ternura, o que é ser amado, o que é ser cuidado, o que é ter alguém delicado e cuidadoso com você. Esse é o Senhor, nosso Deus, cuidadoso, amoroso, e que espera o nosso sim. Espera que você deseje que Ele seja o seu Senhor, e que precise isso ser renovado todos os dias, porque para Deus só tem hoje. Hoje Ele é o meu Senhor. Amanhã você levanta e fala: à sua disposição, meu Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu estou nesse mundo somente para vos amar e vos servir, porque eu sei que o que só tem para mim não é bom, é espetacular. Nem é ótimo, é espetacular. Que o que Deus tem reservado para cada um de nós não tem preço. Então, quando eu trago essa meditação de Deus ser o Senhor, eu quero que vocês pensem: a quem vocês servem? Pensem nisso. Como é que vocês estão construindo a história de vocês? Quem será de verdade o seu Senhor? Pensa nisso. Como é que vocês caminharam esse ano, que do ponto de vista litúrgico já encerrou? Que agora, semana que vem, a gente já começa o advento. Vamos nos preparar para esse mistério apaixonante que se chama encarnação. Um Deus que aceita ficar no útero de uma menina 9 meses para tomar a nossa carne e nos ensinar a ser filho de Deus. É uma coisa extraordinária. É a festa, Natal é uma festa que me tira do meu lugar, de tão enlouquecida que eu fico ao Natal. E não precisa falar, Filó, mas você não sabe o tanto de coisa que eu perdi esse ano. Perdi pai, perdi mãe, perdi marido, Só porque existe Natal é que você vai poder revê-los. Se não existisse Natal, não teríamos a vida eterna. Pensem nisso, tem que celebrar com festa. Então, pensem, nós estamos terminando o ano litúrgico. Daqui a um mês termina o ano civil. É para continuar a mesma toada da caminhada? Vocês estão felizes com vocês? O caminho está bom? A vida de vocês se enche de alegria? Vocês estão realizados com a vida que vocês estão caminhando? Ou vocês estão precisando de antidepressivo, ansiolítico? Tem que ter remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para permanecer de pé. Quando andar com Jesus é só uma Eucaristia diária. Pensem nisso. Pensa de verdade, se vocês têm consciência de quem vocês são, de quem vocês são chamados a ser, com Ele como o seu Senhor absoluto. Isso é o que nós somos chamados, a dar testemunho de um Deus vivo na alegria, saber que Ele é o meu Senhor, não aquele Senhor que te oprime, mas aquele Senhor que te faz ser aquilo que Ele sonhou. Nós não temos dimensão do que Deus fará numa vida que disser, temos dimensão. Só olha Maria, imagina o que Ele fez com ela. Pensem nisso, pensem o que vocês querem. Então é preciso, se vocês fizerem opção por Ele, é preciso voltar a Deus pela oração, voltar na confissão, voltar na reza diária do terço. E eu vou morrer falando com vocês: peçam a Jesus a graça da missa diária, peça a Ele a graça da confissão, pelo menos mensal. Peça, tudo é graça. Peça a Ele: Senhor, eu quero viver uma vida que valeu a pena ter passado por aqui. Me dá a alegria de caminhar na sua santíssima presença, alegria que é a assinatura do Espírito. Me faça voltar ao primeiro amor, quando eu me apaixonei pelo Senhor. Me ajuda a acordar todos os dias incendiada de amor por Ti, para correr, para viver, para fazer o que precisar, na alegria de saber que no final do dia eu servi somente a meu Deus. Então Ele fala: não demore a atender o seu irmão. E fala com a Gabriele, que é aquela mística da Segunda Guerra Mundial: não demore a atender, porque é a mim mesmo que você serve no irmão. Então não demore a atendê-lo,
porque é a mim. Quando cruzar com alguém, sorria para ele, na certeza que você sorri para mim. Comece a pensar nessas coisas. Comece a viver nessa alegria de estar diante de um Deus que caminha conosco, que jamais, jamais vai faltar. Que a gente possa ter a coragem daquela criança que, diante de uma guerra que chama os Cristeiros, onde ele foi preso, um jovem adolescente, e ele só precisava gritar: viva o governo federal! E ele falou que não gritaria. E o tio dele intercedeu, falou: grite. Ele falou: não posso, não posso. E o que você vai gritar? Viva Cristo Rei. Que nós possamos não ter medo, se algum dia viermos a sofrer um martírio por causa de Jesus, ter a mesma coragem desse adolescente que sofreu torturas horrorosas, mas morreu gritando: viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.